Malaquias capítulo de número 1, versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que ela seja traduzida ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você já alguma vez duvidou do amor de Deus por você? Porque se tem uma coisa fácil para o povo de Deus, é duvidar do amor de Deus. Coisas do tipo: bom, se Deus me ama, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Se Deus me ama, por que Ele não permitiu que aquilo outro acontecesse? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Se Deus diz me amar, por que eu estou vivendo determinada situação na minha vida? Como foi o caso aqui desse povo que, como disse, é um povo que já voltou do cativeiro da Babilônia, onde Israel ficou 70 anos, e eles chegam com alegria entusiástica, a ponto de alguém escrever um salmo que diz assim: quando nós voltamos a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Meu Deus, o sonho se realizou. A gente nem acredita de tão bom. Deus demonstrou o seu poder, se mostrando rei, não só de Israel, mas também das nações, fazendo um imperador chamado Ciro, fazer um decreto dizendo que os judeus poderiam voltar à sua terra, e nós voltamos, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e uma alegria tal que faz aquele povo se unir como um só e levantar os muros, reconstruir o templo e instituir de novo o culto. Culto alegre, culto vivo, culto vibrante, culto que expressava a fé de um povo que viu maravilhas. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O problema é que o tempo foi passando. Deus não é aquele que faz milagre todo dia, se mostra grande toda semana, vai resolvendo todo e qualquer desconforto só porque o povo dele quer, e aí o tempo foi passando, e diante das dificuldades e das durezas da vida, aquela fé que era tão viva foi se tornando assim uma fé apenas formalista, nominal, que dá as respostas certas a respeito das doutrinas corretas, mas já não tem nenhum vigor. Já não tem fogo, já não tem chama, já não tem fervor. Aquele culto que era vivo se torna-se um culto até bem relaxadinho. Bem assim, a gente faz o que puder. Vamos levando. Aquele fervor entusiástico vai caindo assim num destemor prático que beira a incredulidade. Porque no coração cada um ali começa a questionar não só a justiça de Deus, mas o próprio amor de Deus. Por isso que a primeira frase que o Senhor diz nesse livro,
Primeira frase, verso 2, é a seguinte: eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. Em nenhum momento eu deixei de amar vocês. Primeira frase que Deus abre a boca para falar a esse povo é: eu sempre vos amei. E aí fala assim, dá uma olhadinha para o país do lado. Dá uma olhadinha para Edom, que inclusive era irmão de Jacó, que deu origem a vocês, e que foi destruído o país como foi destruído o país de vocês. E olha como eles estão ainda em ruínas. E vocês foram reconstruídos. É o que ele vai dizendo aqui, depois que diz que os ama. E Edom, ele ainda está destruído e vocês reconstruídos. Não porque os edomitas são piores do que vocês, ou porque vocês são melhores do que os edomitas, mas porque simplesmente eu decidi revelar a vocês o meu amor, manifestar o meu amor, e fazer todas essas coisas que eu faço por vocês, mas vocês não percebem, por amor. Mas não é porque vocês são melhores do que eles. E aí ele vai dizer isso depois lá no capítulo de número 3. É porque eu não mudo, ó casa de Jacó, que vocês não são destruídos. Por causa do meu amor. Então é interessante. O amor de Deus se mostra não apenas nas coisas boas que acontecem na vida, mas também por meio das coisas ruins que não acontecem e poderiam e deveriam ter acontecido. Então, se você fica numa crise aí de amor de Deus, eu te convido a fazer pelo menos 2 perguntas para você mesmo. Primeira, quais foram as coisas boas na minha vida, ou mais precisamente nesses últimos anos, que eu não merecia, mas aconteceram? Aconteceram. Deus abençoou, Deus abriu porta, Deus derramou graça. Eu tenho consciência que estou falhando na aliança e um monte de coisa, mas isso não foi motivo para Ele deixar de abrir o céu para mim e derramar sua bênção. E a segunda pergunta é: quais são as coisas ruins que deveriam ter acontecido? Poderiam ter acontecido. Eu mereceria que elas tivessem acontecido, mas não aconteceram. Eu fui poupado. E simplesmente por uma razão, Deus decidiu revelar a mim o seu amor. Então, se você tem consciência, você tem resposta. E se você tem resposta, veja nisso então o amor de Deus, porque como Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Porque se você não reconhecer esse amor, vai ficar bem complicado para você demonstrar amor. Bem complicado. Por quê? Porque o amor de Deus por mim, por você, por nós, não depende do nosso amor por Ele. Mas o nosso amor por Ele depende do seu amor por nós, ou de pelo menos nós conseguirmos enxergar esse amor. Porque como Paulo vai nos dizer depois, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se você não consegue enxergar o amor de Deus por você, vai ficar difícil você expressar amor por Ele.
E aí você começa a descer uma escadinha de destemor. Você não diz, mas você sente. E aí o primeiro degrau dessa escada é essa dificuldade de reconhecer o amor por si mesmo. E aí o seu amor por Deus vai se esfriando. E aí você não deixa de professar Deus, mas o seu serviço a Deus vai minguando. Você não deixa de orar, mas você já não ora muito. Você já não ora muito. Você não deixa de vir no culto. Mas você não vem alegre para o culto. Você não deixa de servir a Deus assim, mas já não serve assim, com aquela liberalidade, com aquela entrega, com aquela devoção. Você vai indo assim, aos trancos e barrancos. Vai vindo meio que assim, por questão de consciência, questão assim, eu sou crente, eu tenho que ir. E vai indo. É igual uma relação amorosa de um homem com uma mulher. Começa assim uma paixão avassaladora. Um amor assim de entrega. Tudo é desculpa para se ver. Se está fazendo sol, vamos se ver porque o dia está bonito. Se está chovendo, vamos se ver porque está chovendo, vamos ficar juntos. Porque estão apaixonados, se amam. Então há uma dedicação assim de corações, há uma dedicação assim de tempo. Um quer entregar ao outro aquilo que tem de melhor. Quer mostrar, demonstrar o quanto essa pessoa é importante. Então, os presentes são vários. A gente começa assim, vai comemorando o mês de aniversário do namoro. Vai comemorando aniversário de mês. Não, a gente começou a namorar dia 3 de fevereiro, hoje é dia 3 de março, te trouxe um presente. Ai, não precisava, te trouxe outro. Essa relação, né? Tudo é desculpa para dar, tudo é desculpa para estar. Só que aí vai chegando assim uma hora que a coisa cai na rotina. Cai no comum, cai no dia a dia. E aí já está esquecendo o aniversário de casamento, já esqueceu o aniversário da esposa. Vai assim, entrando assim numa coisa tão comum, que daqui a pouco essa pessoa não está sendo tratada nem mais como especial, nem comum. Está sendo tratada como menos do que comum. Chega a ter momentos que essa pessoa, inclusive, é desprezada. Não se dá nem o que lhe cabe. Ele dá menos do que lhe cabe. E aí a outra parte não recebe, ou acha que não recebe, e também não se motiva a dar. Porque é uma coisa que meio que retroalimentada. E é isso que vai acontecendo também com a nossa relação com Deus. A gente não vai se sentindo assim tão amado, e aí vai ficando difícil a gente fazer alguma coisa, porque a gente não se sente amado. E aí a gente cai assim numa negligência prática. A gente não consegue mais dar o nosso melhor. A gente vai entregando assim, o que pode, se pode, quando sobra. E é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui. Porque na lei prescrevia que
para o Senhor deveria ser entregue um cordeiro macho, de 1 ano sem defeito, ou seja, o melhor do melhor. Mas eles começaram a entregar a Deus o dilacerado, o aleijado, o doente, o cego. E aí quando Deus olhava para aquilo que estava sobre a mesa, sabe o que Deus dizia? Pega essa oferta aqui e vai lá dar para o seu governador. Vai lá, pega isso daqui e vai entregar para ele. Vai ver se ele aceita. É o que ele está dizendo aqui, ó. Diz o Senhor dos Exércitos, verso 6, vós sacerdotes que desprezais o meu nome. E vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais, como temos te profanado? Verso 8, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? O que a gente apresenta a Deus? O honra ou o desonra? Porque o que a gente apresenta a Deus revela a estima que nós temos por Deus. O que a gente apresenta a Deus revela a nossa estima por Deus. Então se torne amigo de Deus. Seja íntimo de Deus. Mas cuidado para não perder o respeito por Deus. Porque em Cristo, Ele se fez nosso Pai. Mas não deixou de ser Deus. Em Cristo Ele se fez nosso amigo, mas não deixou de ser Senhor. Em Cristo Ele se fez de nós tão íntimo, que veio morar no nosso coração, mas não deixou de habitar no mais alto e sublime céu, em seu trono, onde Ele governa todas as nações. Por isso Ele diz, pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temível entre as nações. Cuidado com a familiaridade, que leva à levianidade. Então você desceu um degrau porque você não reconhece mais o amor de Deus, então você se esfria e se torna negligente. Se torna negligente. Só que aí da negligência, não para por aqui. Você já viu aquela história que a pedra sobe enquanto ela está subindo, mas se ela para de subir, ela começa a cair. E vai caindo, e vai caindo. Então, você é tentado depois de se tornar negligente, porque não reconhece mais o amor de Deus por você, você é tentado a desprezar a tua vocação. Você em Cristo foi feito filho de Deus, você em Cristo foi feito testemunha do Deus Altíssimo, você em Cristo foi chamado a ser cooperador de Deus na obra do Senhor, você é chamado embaixador do reino, aquele que é abençoado para abençoar as nações. Só que você olha tudo isso, e diante das tuas lutas, das tuas dificuldades, dos teus dissabores, você acaba desprezando tudo isso. Igual como foi o caso do Esaú, que era o primogênito do Isaac.
por quem a descendência de Abraão poderia ter sido contada, pois era o primogênito. Mas aí um dia ele sente fome. E diz assim: que adianta-me esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E troca tudo por um prato de lentilha. Despreza a sua vocação por um prato de lentilha. Mesma coisa que está acontecendo aqui. Desprezam a vocação de serem sacerdotes. Deus diz assim no verso de número 8: mas vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi. Por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante do povo. Capítulo 2, versículo de número 9. E tinha dito antes, versículo de número 1 do capítulo 2, sacerdotes, esta é a advertência, agora é contra vós, diz o Senhor, se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome. Honrar o meu nome. Vocês foram chamados para uma alta e sublime vocação, mas não estão honrando esta vocação. Vocês desprezaram a vocação. É interessante que primeiro eles desprezam a vocação, que é um desprezo a Deus, que deu a vocação. E aí, por terem desprezado a Deus e a vocação que receberam de Deus, começam a fazer coisas que são desprezíveis. E como consequência, são desprezados. Porque quando a gente despreza a Deus e a sua palavra, que tem por nos guiar num caminho de honra, de vida e de paz, a gente faz coisas desprezíveis. E porque faz coisas desprezíveis, a consequência é ser desprezado. Ser desprezado não só pelas outras pessoas que acabam vendo as coisas desprezíveis que estamos fazendo apesar da nossa vocação, mas o pior, somos desprezados por nós mesmos. Como que eu pude fazer tal coisa? Eu que conheço a Deus. Como eu pude falar tal coisa? Como eu pude pensar tal coisa? Como eu pude desejar tal coisa? Como eu pude fazer isso? Como foi o caso do Judas, que chegou ao cúmulo do desprezo a si próprio. Por isso a palavra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De tudo que foi dito, esta é a conclusão: teme ao Senhor, porque isso vos será vida. Até a tua consciência dará bom testemunho de ti. Então você não reconhece que Deus te ama. Aí não consegue amar a Deus. Então se torna negligente. E aí de negligente passa a desprezar a santa vocação que foi lhe dada em Cristo. Mas não para aqui. Depois de desprezar a santa vocação,
a tendência é se abrir para o pecado mesmo. Se abrir para o pecado. E é assim uma abertura para o pecado, mas com um pé lá e outro que ainda fica cá, porque ainda parece que a pessoa assim se abre, porque não sei, dá uma revolta no coração, porque ela diz assim, eu não sei o que adianta eu ficar me guardando, servindo a Deus, e a minha vida está assim, e ela cai assim num engano de que se ela se abrir para o pecado vai ser melhor, ela se abre, só que assim com uma falsa ilusão, que por ela conhecer Deus, e ainda ser de Deus, porque ela não vai abandonar Deus, ela só vai se abrir para o pecado, ela tem a ilusão de que ela pode fazer tudo o que outros fizeram e foram condenados e escapar ileso. E ficar impune. Por quê? Não, é porque Deus conhece o meu coração. Eu sei que eu estou fazendo tal coisa, eu sei que isso é errado, eu conheço a palavra. Mas Deus sabe quem eu sou. É como se fosse assim uma licenciosidade. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que tal dia eu te confessei como Senhor, eu fui batizado, eu te servi. O Senhor sabe que eu te servi. Eu estou pedindo um tempo. Estou pedindo um tempo. Um tempinho. Uma licença. Como se Deus fosse cair nesse papo. Porque olha só o que ele vai dizer no versículo de número 11 do capítulo 2. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Aí detalhe, o que vem depois. Seja quem for. Seja quem for. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Seja quem for. E nesse seja quem for, está incluído também eu. Está incluído você. Está incluído nós. Porque é seja quem for. Porque com Deus não há acepção. É como o caso de um líder cristão que caiu. E aí depois ele confessou assim, ele disse: a verdade que eu preguei não se tornou menos verdade. Ela apenas voltou-se para mim, contra mim, e me tratou com imparcialidade. Tratou-me com imparcialidade. Então duvida do amor de Deus, se torna negligente, despreza a vocação, cai num narcisismo leviano, iludido por uma suposta impunidade. E aí depois a coisa fica feia. Mas ao invés dele falar assim, a coisa ficou feia porque olha só os degraus que eu desci. Não. Lembra o que a Bíblia diz? A insensatez do homem o leva à ruína, mas o seu coração se ira contra quem? Contra o Senhor. Então, depois que ele está aqui, ele ainda consegue descer mais. Ele desce para o insulto mesmo. Para o insulto. Sabe contra quem? Contra Deus.
É o que diz o versículo de número 17 do capítulo 2. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras. E ainda perguntais, como que temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada, e ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3, versículo de número 13. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldade, prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Te pergunto, responde só para você. Você já chegou nesse ponto? Você já chegou nesse degrau? A ponto de invejar a vida daqueles que não conhecem a Deus. E de dizer, olha só, eu que sirvo a Deus, olha como minha vida está. Agora fulano nem serve. Fulano Deus abençoa. E ele nem serve tanto a Deus igual eu. Agora eu, que sirvo, que temo, que faço, eu estou assim. Em outras palavras, é inútil servir a Deus. De que adianta guardar os seus preceitos? De que adianta andar na fé? De que adianta não fazer o errado que os outros fazem e se dão bem? Parece que é eles que Deus abençoa. Agora eu estou aqui com a minha dor. Já chegou nesse ponto da escada. E tudo começou ali, hein? Por duvidar do amor. Por não reconhecer o amor que Deus tem por você. Tanto nas coisas boas que acontecem e não deveriam acontecer, como nas coisas ruins que não acontecem e deveriam acontecer. Aí você não vê, esfria, se torna negligente. Se tornando negligente, despreza a vocação, desprezando a vocação, se abre para o pecado, e aí vem as consequências, e ainda insulta. Diz que é inútil, que não vale a pena. E tudo isso pode ser só no coração. Porque o culto começa no coração. Então eu te dou 2 conselhos. Se você não sabe, se você está nessa escada do destemor, ou que em degrau você está, então peça para Deus te mostrar. Peça para Deus te mostrar. Porque às vezes a gente está assim, pior do que a gente pensa. Nem sempre a gente se dá conta de como a gente de fato está. E é só depois que a gente volta, que a gente olha para trás e fala assim, puxa, como eu estava longe e nem percebi. Como eu tinha me esfriado e nem me dei conta, porque
Todo esse processo aqui foi meio que imperceptível para eles. Tanto que o livro todo, o tempo todo, Deus falando uma coisa, mostrando para eles, e eles, o quê? Nós? Imagina! Onde? Onde é que temos te desprezado? Aqui. Onde é que temos te roubado? Ali. Que palavras dissemos contra o Senhor? Aquela. Esses dias a Tatiana entra, fala assim, poxa, quando você está trabalhando, você responde, mas nem olha para a gente, dá até medo. Olhei assim, falei, que eu? Imagina! Eu não! Está enganada, eu sou muito educado, sou muito amável. É coisa sua, não faço isso não. Faz sim, não faço. Faz? Não faço não. Ah, tá ok. Aí ontem eu reparei e percebi que eu faço. Não tinha percebido, mas faço. Tem um monte de coisa que a gente faz, que é tão claro para os outros, tão claro para Deus, e a gente não percebe. Então tem que chegar uma hora assim, Deus colocar um espelho na nossa frente. E sabe que espelho é esse? Sua palavra. Com a esperança que a gente não seja igual o Tiago fala. Que ouve, vê, depois vira as costas e esquece. A gente está falando aqui um tempão, aí termina o culto, esquece. O primeiro conselho é, Senhor, olha, o Senhor melhor do que eu para dizer a minha condição. Então, na sua graça, na sua compaixão, me mostra. E me leva ao arrependimento. E quando Deus te mostrar, aí não fica dando desculpa. Eu não sei por que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer os erros. E tanta facilidade para se fechar, para se armar, para dar desculpas. Desde lá o Jardim do Éden é a mesma coisa. A única coisa que Deus quer é: volte-se para mim, se arrependa, reconheça onde você caiu, volte às primeiras horas, apenas reconheça. É a única coisa necessária para que eu estenda a mão e te salve, apenas reconheça. Não sei porque a gente tem tanta dificuldade de pedir perdão, de chegar para uma pessoa e dizer, eu errei, eu assumo que eu errei, me perdoe, eu falei o que eu não devia, me perdoe. Mas não, vai por causa da... Fica inventando. Como diz um pastor, você nunca se torna tão grande quando você se humilha. Quanto quando você se humilha. Na verdade, no amor, se torna grande para Deus. É o que acontece aqui. O pessoal está lá naquele último degrau da lamentação, mas tem uma hora assim que alguns deles acordam. Peraí, que é isso, gente? O negócio, vamos parar com essa falação inútil. Isso aí não é verdade, não. O nosso Deus é grande, sim. O nosso Deus reina sobre as nações. Ele está no controle de todas as coisas. Um dia Ele ainda há de redimir Israel. Louvado seja o nosso Deus. Vamos falar como falou o Jó, ainda que essa minha carne apodreça, os meus olhos ainda verão a Deus. Meus olhos ainda verão a Deus. E aí quando eles falam isso, versículo de número 16, capítulo 3, então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros. Falaram uns com os outros. Vamos parar com essa história. A gente errou. A gente falou o que não devia. Que Deus nos perdoe. E aí o que Deus faz? Versículo 16. E o Senhor os ouviu com atenção.
E diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E aí o Senhor faz 4 promessas a esses, que se apercebem na escada do destemor e falam: Senhor, perdão, a gente ficou doido, Senhor, a gente errou. O Senhor promete que no último dia, eles serão decretados propriedade exclusiva do Senhor. E naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha propriedade exclusiva. O Senhor promete aos que temeram o Senhor mostrar compaixão por eles, como um pai se compadece do filho que o serve. Terei compaixão deles como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. O Senhor promete àqueles que o temeram que eles serão diferenciados. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o Senhor promete aos que temeram a Deus, aqueles a quem Ele falou e eles ouviram, cura, libertação e salvação. Capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome. E essa turma era aquela que estava há pouco falando besteira, mas se arrependeram. Olha como o Senhor o trata. Olha quanta graça. Olha quanta misericórdia. Não fica com aquele rancor no coração. Eu perdoo, mas não esqueço o que você falou, não, viu? Não. Esqueceu. Está chamando você, teme o meu nome. A última promessa. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis. De tanta alegria, de tanta graça, de tanta misericórdia, de tanta bondade do Deus que perdoa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Você sabe que eu conheço a história de um homem que ficou cego. E ele passou o resto da vida pedindo para Deus o curar. Envelheceu. Morreu. Aí no dia do velório, o pastor Valdir Vasconcelos, o neto dele, foi pregar. E disse assim: meu avô pediu a vida inteira a cura, que voltasse a enxergar. E hoje o Senhor atendeu a sua oração. Porque quando ele abriu os olhos no céu, a primeira pessoa que viu foi o Senhor. Não sabe por que a gente entra aí nessa escadinha do destemor, vai descendo, começa a perguntar: puxa, o fulano, olha, foi bom a vida inteira, serviu a Deus, como é que pode terminar assim? Ajudou tanta gente. E olha, agora não tem ninguém que ajude. Será que vale a pena? Sabe por que a gente cai nesses argumentos? Sabe por quê? Começa a se perguntar: cadê Deus? Cadê a justiça de Deus? Cadê o amor de Deus? E aí começa nessa coisa e vai descendo a escada. Sabe por quê? Porque a gente fica muito no zoom in. Quando Deus quer que a gente enxergue a vida no zoom out. A gente fica focado só no aqui e agora. Quando Deus quer que a gente considere também o lá e depois.
A gente fica aqui nesse ponto do dia de hoje, os dias do presente, quando Deus quer que a gente enxergue a vida, e cada dia da nossa vida, e viva cada dia da nossa vida, a partir da perspectiva do último dia. Onde cada um vai receber da parte do Senhor o que lhe cabe. E a promessa é o que diz Paulo lá em Colossenses: vós recebereis a herança de Cristo por recompensa. É ao Senhor a quem servis. Então vai andando nessa sua vida, olhando para Cristo, olhando para Jesus, porque é a Ele a quem servis. Que assim seja. E que essa palavra do Senhor inspire em nosso coração temor. Santo temor. Que Deus nos abençoe. Amém.